Cuiaté Velho, assim chamado atualmente, já foi palco de grandes acontecimentos desde o final do século XVI. Está localizado no sertão do Rio Doce, denominado primeiramente como Casa da Casca, local onde foi encontrado o primeiro ouro de Minas Gerais. Assim, conta o livro A Conquista de Cuiaté, de José Araújo de Souza. Neste livro, por meio de vários capítulos, procuro mostrar o quanto Cuiaté foi importante na era colonial, se despontando como lugar de grandes riquezas minerais, atraindo inclusive o interesse da coroa portuguesa. E na segunda metade do século XVIII, autorizou governadores de Minas a idealizar um plano para a conquista do Cuiaté, por meio da catequese, ocupação territorial e exploração mineral, além de situar o lugar como barreira natural, servindo como ponto de defesa entre o litoral e o centro minerador de Minas Gerais. O primeiro topônimo do lugar foi conhecido como Casa da Casca e está ligado à entrada de Sebastião Fernandes Tourinho, que em 1573 entrou com grande bandeira pelos sertões do Rio Doce, tendo passado pelo Cuiaté. Em suas diligências pelos rios Bandu, Manhuaçu e Doce, até a Barra do Suaçuí, teria utilizado de canoas de cascas de árvores para transportar sua gente e assim retornar ao litoral baiano. Mais tarde, o lugar passou a ser chamado de Cuiaté, em razão de uma grande pedra existente no lugar ser semelhante a uma cuia. Portanto, o nome deriva da porção da casca da fruta da cuieira. Adiante, após o estabelecimento do arraial, em 2 de novembro de 1766, o lugar recebeu o nome de Arraial de Nossa Senhora da Conceição do Cuiaté, e as variações continuaram ao longo do tempo, sendo denominado também de Paróquia do Cuiaté, Presídio do Cuiaté, Degredo do Cuiaté, Arraial de São Gonçalo do Cuiaté, Distrito Nossa Senhora da Conceição dos Índios do Cuiaté, Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Cuiaté, Conceição do Cuiaté e, finalmente, Cuiaté Velho. Em fins do século XVII, taubateanos já estavam nos sertões do Cuiaté, se destacando a figura de Antônio Rodrigues Arzão, que em 1693 encontrou ouro na célebre Casa da Casca, região que, em minha pesquisa, defende estar localizado no distrito de Cuiaté, como defende também a tese de ser o primeiro ouro oficial de Minas Gerais. Após a descoberta desse ouro, outras expedições foram realizadas à região. Foram inúmeras tentativas, inclusive 2 governadores de Minas Gerais foram ao local, mas não encontraram ouro suficiente que justificasse a extração. Mas havia terras férteis e madeiras de lei. Isso fez com que fosse criada a primeira paróquia no local. A partir do século XVIII, foram várias expedições em direção ao Cuiaté em busca dos ribeirões ricos em ouro. E a primeira tentativa de povoamento do lugar foi por meio do capitão Pedro de Camargo Pimentel, no ano 1747. Quase 2 décadas depois, em 1766, o governador Luiz Diogo Lobo da Silva, na tentativa de conquistar o gentio daqueles sertões, mandou uma expedição composta por 2 companhias de pedestres. Era uma expedição de mais de 100 pessoas, sob o comando de Padre Ângelo Pestanha, que ficou sendo o primeiro vigário do lugar. O objetivo era realizar a redução indígena, através da catequese com o lema atrair, civilizar e cristianizar. Logo após estabelecer o arraial do Cuiaté, foi iniciado o contato com os índios mansos do norte do Rio Doce. E nesse período, os padres ou esquadra de pedestres levavam junto deles línguas ou intérpretes. Naquela época, o contato foi feito com as nações denominadas Comanachós, Monoxós, Capaxós, Cataxós, Panhanos, Machacalis, Itambacuris, Malalis e Maconis. Ele ressalta que a relação com os botocudos não foi nada amigável. Desde o início, o confronto foi sangrento. Ordens do governador Conde Valadares mostram como foram duras as relações com o Gentil Bravo. Ordenava que os índios que não aceitassem o amigável trato deveriam ser tratados à força, de ferro e fogo. No trabalho de catequese na região do Cuiaté se destacaram os padres Ângelo Peçanha e Domingos da Silva Xavier, irmão mais velho de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Com a criação do Diretório dos Índios em 1772, na mesma ocasião foi criada a primeira escola naquele distrito, na aldeia de Nossa Senhora do Carmo da Conquista do Cuiaté. Assim que chegou em Minas Gerais como governador, Dom Antônio recebeu novas notícias de ouro no Cuiaté, fazendo outra tentativa de conquista do local. Deu ordens para abrir um caminho de 56 léguas entre Vila Rica e aquele arraial.
Em 1779, mandou elaborar o plano secreto para a conquista do Cuiaté, indo pessoalmente ao Cuiaté, passando pela nova ponte edificada sobre o Rio Doce, hoje chamada de Ponte Queimada. No Cuiaté tomou várias medidas, e uma delas foi traçar os novos limites do distrito do Cuiaté. Em termos de tamanho, ocuparia hoje mais de 50% da bacia do Rio Doce, abrangendo cerca de 100 municípios. A maioria desses municípios desconhece um dia ter pertencido ao distrito de Cuiaté. 2 anos depois, em 1781, Dom Rodrigo José de Menezes foi pessoalmente ao Cuiaté para conhecer o caminho feito por seu antecessor Dom Antônio e ver de perto as propaladas riquezas daquele distrito. Porém, ficou desapontado com o que lá encontrou. Resolveu, como última esperança naqueles sertões, mandar uma expedição no ano seguinte, composta por mais de 200 homens. No século XVIII, a fama de Cuiaté já havia se espalhado, levando muitos aventureiros a buscar esse ouro, uma busca que gerava conflitos com os índios da região. Além disso, foi importante por possuir um posto do quartel militar de Minas Gerais. A partir do governo de Dom Rodrigo, o Cuiaté foi perdendo importância, e os governos seguintes deixaram de investir naquelas paragens, fazendo com que o gentil Botocudo se fortalecesse, voltando a invadir o arraial por diversas vezes, além de fazendas e outros povoados em direção a Mariana e Ouro Preto. E logo que a família real chegou ao Brasil, em 1808, o príncipe regente Dom João resolveu tomar medidas contra os Botocudos, implantando o que ficou conhecido como Guerra Justa, iniciando uma luta implacável e o verdadeiro extermínio daquela nação. Foram criadas 6 divisões militares em Minas, e Cuiaté passou a sediar o quartel da 6ª Divisão. O presídio do quartel passou a ser conhecido como Degredo, sendo um dos presídios mais temidos daqueles sertões, do qual, segundo Guido Marliere, diretor-geral dos Índios do Rio Doce, não escapava um só fugitivo degredado sem ser comido. Mesmo diante de tamanhos acontecimentos ao longo dos séculos, Cuiaté não se desenvolveu efetivamente. Algumas dificuldades impactaram no desenvolvimento dos sertões de Cuiaté, sendo uma delas a sua localização, por estar sertão adentro e distante da capital. O governador Dom Rodrigo, ao citar as dificuldades para ocupar aqueles sertões, cita 2 obstáculos, a sezão e o botocudo. A sezão era a febre intermitente, conhecida também como malária. Por sua vez, o botocudo era implacável e não dava trégua aos brancos. Vale registrar que as riquezas minerais encontradas na região não se limitavam apenas ao antigo distrito do Cuiaté, já que em outros municípios, cujas áreas pertenceram ao antigo distrito, já se encontraram e ainda encontram-se gemas valiosas até os dias de hoje. No século XX, entre 1923 e 1926, ingleses e brasileiros criaram a Caratinga Gold Mine, próximo da Lava da Comprida, que voltou a dar esperança na exploração de ouro na região. Porém, com a crise cafeeira e o baixo valor do dólar no exterior, faltaram recursos para dar continuidade ao empreendimento. Por essas e outras razões, o lugar foi perdendo a sua importância ao longo do tempo. Essa e outras histórias você pode conferir no livro, um trabalho de resgate histórico e cultural, feito através de muita pesquisa por mais de 3 décadas, além de fotos, documentos e mapas, uma obra única e inédita de José Araújo de Souza. Eu fiz entrevistas com pessoas mais antigas da região, conhecedores da história, pesquisei em vários arquivos e bibliotecas do país, além de pesquisas em vasta documentação do Arquivo Ultramarino, fora a leitura de vários livros que tratavam do tema Cuiaté. Vale ressaltar a importância da documentação do Arquivo Ultramarino, principalmente o acervo denominado Casa dos Contos, considerado o maior fundo fazendário do período colonial do Brasil, e contém uma série de documentos relacionados à conquista do Cuiaté. Esses elementos de pesquisa é que me deram sustentação científica para desenvolver minha pesquisa e defender várias teses a respeito do Cuiaté, desde o limiar das Gerais até os dias atuais.